Senta aqui do meu lado aqui, cara. Vamos ver aqui. Começou. Então, irmãos, vamos estar aqui falando, né? Vamos em Lucas 4, que é um texto bem legal, né? A respeito do nosso Senhor. Lembrando que a gente já voltando aqui fazendo só um apanhado rapidinho, falamos de João Batista, né? De nascimento de Jesus, João Batista no primo de Jesus, tudo que a gente já falou, que os irmãos estão aqui já têm andado, caso depois queiram vir as reuniões anteriores também, estão ali, João Batista preparando o caminho, o batismo de Jesus, enfim. Agora, chega aqui em Lucas 4, aqui, aonde é aquela famosa texto que fala sobre a tentação de Jesus. E Lucas, né, vai narrar para o seu amigo Teófilo, fazendo essa exposição aqui, né, que ele está escrevendo essas cartas aqui para o amigo Teófilo, vai falar sobre esse detalhe, essa parte onde fala da tentação de Jesus. E começa assim o texto em Lucas 4. Vou deixar aqui, ó. Jesus, ó, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele havia sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o meu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Quero meditar aqui nesse texto aqui, primeiro aqui. Irmãos, o texto começa dizendo, né, que Jesus ficou ali, né, Espírito, primeiro, o interessante isso daqui, que é o Espírito quem levou Jesus ao deserto. E ele não comeu nada durante 40 dias. Eu não sei o que vocês lembram, se vocês lembram aqui da passagem do Antigo Testamento, que fala sobre Moisés, onde o povo de Deus ficou 40 anos rodando no deserto. Moisés, né, para mim, né, na minha leitura que eu faço, né, na forma como eu leio Jesus, Moisés é aquela tipologia de Jesus ali, aquele que vai caminhar o povo, entendeu? Até a terra prometida. A terra prometida, de fato, é a nossa cidadania celestial. Não é isso daqui, tá, irmãos? A nossa cidadania não tem nada a ver, cidadania no que eu digo, quanto ao reino de Deus, entendo? Quanto ao reino de Deus, nada tem a ver com este mundo aqui. Então, Moisés é essa tipologia ali de Messias, esse que vai guiar o teu povo até a terra prometida. Mas, né, nós, muitas das vezes, como povo, na posição desse povo de Deus, queremos caminhar por nossas próprias mãos. Ora, quem sabe do texto, sabe que quando Moisés subiu um dia, Moisés, lembrando aqui, Moisés é o quê que eu estou falando a vocês? Essa tipologia, sendo esse libertador, esse Messias, uma tipologia de Messias, que vai libertar o povo. Dentro dessa ideia, né, Moisés um dia se retira do meio do povo, e o que acontece? O povo vai ali, junta, né, tudo aquilo que eles têm como valor, né, de valia, e fazem, né, o bezerro de ouro para adorar no meio ali do deserto ali. E aí, Nudinho, seja bem-vindo. Lembrando que o Senhor ali no deserto alimentava o povo, cuidava das necessidades do povo, deu uma lei para o povo andar. Enfim,
todas essas questões, suprir ali com o maná do céu e tal. E agora nós temos o nosso Senhor, eu estou fazendo essa analogia aqui breve aqui, que vai para um deserto, entendeu? Dentro desses 40 dias aqui, sem comer, entendeu? E o Espírito quem o leva ao deserto. E aí começam ali essas tentações, o diabo, né, aparece para ele no fim, né, desses dias ali, ele sendo levado ao deserto, o diabo começa a tentar ele. E o diabo começa, né, ali, primeira coisa que o diabo vai tentar, porque Jesus teve fome, começou assim porque ele teve fome, entendeu? O diabo começa aqui, olha, se tu és filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Então a primeira tentação aqui que o diabo vai tentar é o quê? Na necessidade básica que nós temos, no comer e no beber, se assim por dizer. A outra tentação, entendeu? O diabo levou ele num lugar muito alto, tá? Ele mostrou o relance de todos os reinos do mundo. Olha que interessante, irmãos, olha aqui, ó, até oportuno por este momento, né, político que vivemos, assim, não vou falar de política, mas vou fazer analogia, entendeu? Então, olha o que Satanás mostrou para ele, que o diabo mostrou para ele, olha, tá vendo todos esses reinos aqui? Isso tudo aqui está sob o meu comando. Isso tudo aqui é eu quem dou as cartas, eu quem faço, eu quem coloco, eu que tiro, eu que isso, aquilo, entre aspas, entendam. Essa é o que o diabo está falando para ele. Eu que coloco isso aqui. Tudo tem a ver comigo. Eu te darei toda a autoridade sobre eles, tá? Tudo eu te dou. Se prostrado, me adorares. Segunda tentação que é na ideia de poder que nós temos. E a terceira tentação, Jesus leva ele no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e fala para ele aqui, olha, se joga daí, que você tem certeza que os anjos vão te pegar aqui e nada vai te acontecer. Terceira tentação, no meu ponto de vista, da forma como eu leio isso aqui através de Jesus trazendo, é a ideia errônea sobre Deus e essa presunção de Deus, a presunção que nós temos sobre Deus. Eu quero falar aqui um pouquinho aqui sobre isso e fazendo um pouco também da analogia desses 40 dias de Jesus no deserto com os 40 anos que o povo ficou no deserto. Sobre, irmãos, as necessidades básicas, como vocês viram ali, que o diabo tem tentado os irmãos, e não é diferente do que Jesus fala de novo, nas necessidades básicas. Nós temos medo, por exemplo, de quê? De ficar sem comer, sem beber, de se alimentar. Perder o trabalho. Entendeu? De perder um trabalho, igual o Pedro está falando aqui. Nós temos medo disso tudo. E o diabo tem nos tentado a confiarmos o quê? No poder do nosso eu, da nossa carne, para poder, olha, se tu és, ó, como ele respondeu ali, Jesus ali, ó, se tu és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Está descrito que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. E o que Jesus está dizendo aqui, que ele vai dizer depois também, a respeito de que ele está falando? Lembra que Jesus disse, quem comer de mim, nunca mais terá fome. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. Será que nós, assim como discípulos de Jesus, a respeito, né, porque o diabo está aqui para nos tentar, para fazermos que nós não sejamos conforme o Filho de Deus. Porque, irmãos, se você é discípulo de Jesus, toda a operação do Espírito de Deus na sua vida é para que você seja como Jesus, para que você se pareça como Jesus, para você poder dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois eu vou até fazer uma outra analogia, que eu estou pensando, você sabe que eu estou estudando psicologia, eu vou trazer uma analogia legal, vou explicar também, é claro, para quem não entende, mas enfim. Mas vamos pegar aí. Essa primeira tentação das nossas necessidades. Jesus uma vez disse para os seus discípulos, por que vocês andam preocupados quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir? Lembra quando Jesus disse isso? Por que vocês andam preocupados? E aí Jesus diz uma coisa assim, quem se preocupam com isso são os pagãos. Jesus fala isso para os discípulos dele, que quem anda preocupado com o que comer, com o que beber e vestir são os pagãos. Por quê, irmãos? Por que ele está falando que quem se preocupa com isso são pagãos? Qual que é a relação do paganismo? Vou fazer aqui um breve aqui aparato. A relação do paganismo, irmão, é o quê? Nós, né, o discípulo, com a sua divindade, o que o discípulo? O discípulo ele tem que ficar ali oferecendo
coisas, esforços, entendam aqui, estou falando dos esforços, para a sua divindade, para que ela lhe abençoe. Se ela não queimar uma oferenda, lembra nos tempos antigos que a gente via dos deuses, eles tinham que lhe prestar seu culto aos deuses, cada deus tinha o seu tempo, cada deus tinha uma responsabilidade para uma agricultura, outro para a guerra, outro para uma coisa, enfim. Isso não mudou, não. Nós achamos que o Deus que se manifesta em Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, se manifesta em Jesus, nós ainda carregamos ainda esses traços culturais que nós precisamos de produzir os nossos esforços para que Ele nos abençoe. Nós temos essa ideia ainda de esforço humano, que Deus vai me abençoar. Se eu fizer isso, se eu andar desse jeito, se eu isso, aquilo, Ele vai me abençoar. Isso é a ideia de paganismo. Jesus está quebrando isso aqui. Olha, quem vive essa relação com a divindade, com Deus, é um pagão, essa relação do paganismo. Por quê? Porque ele tem que ficar oferendo, porque ele acredita que a divindade só o abençoa, só cuida dele, só supre as necessidades dele, se ele ficar ali, achando que ele tem que fazer, que ele tem que produzir alguma coisa. E é completamente ao contrário quando a gente se trata das coisas do Senhor, das coisas de Jesus. Ele está dizendo, olha, quem se preocupa com isso são os pagãos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, não as demais, aqui quem sempre ouviu dentro dos púlpitos, o irmão Alex, aqui até sabe que também já fez muita parte, já foi um pastor de muitas igrejas, sabe que os irmãos manipulam isso, e as demais coisas serão acrescentadas, para poder ainda criar uma ideia de que nós precisamos de coisas a mais, que Deus vai nos acrescentar. Não, é estas coisas. Que é essas coisas? As coisas básicas da vida, o Senhor que vai suprir. É o Senhor quem supre isso na nossa vida. Até o nosso comer, beber e vestir, que são as basicalidades da vida, é o Senhor quem deveria suprir, ou quem deve suprir, né? Pelo menos deveria você dizer, mas é quem deve suprir nas nossas vidas. E nós, será que não somos tentados dia após dia nessas necessidades básicas? Achamos que o Senhor não tem a capacidade de suprir para a gente, ficamos confiando aí nos governos, nos nossos esforços, nessa relação nossa pagã que nós temos para a vida. E ainda gostamos ainda de pegar ali Jesus e colocar embaixo ali para poder assinar. Ainda não, tá Jesus assinar aqui, né? Alguém falou que Jesus assinou isso assim, é assim, e vamos que vamos. Essa é a primeira ideia que eu quero trazer aqui, de o quão temos sido tentados. Será que o diabo não tem nos tentado nessas coisas, onde o nosso Senhor Jesus Cristo também o foi? Por quê? Porque ali estava o homem manifestando o seu Jesus homem, o verbo que se fez carne, e ele precisava de ser tentado para ser, sim, aprovado por Deus, para ser aprovado. E assim como ele foi, nós também vamos ser tentados a todo momento. Todo momento seremos tentados. Será que vamos nos sucumbir a nossa, como diz Tiago, que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças? O que tem dentro do nosso coração? Qual é a nossa ideia para a vida? O que nós cobiçamos? A ideia de cobiça aqui é uma ideia também de desejo. O que nós desejamos? O que está dentro do nosso coração? O que desejamos? O que cobiçamos? Neste mundo, nós somos tentados por aquilo que desejamos, por aquilo que cobiçamos, assim diz Tiago. Se não me engano, Tiago 1, no primeiro livro, que se eu pudesse ter tempo, que eu queria ler tudo, que é maravilhoso o que está no capítulo 1 de Tiago, vai dizer. Mas, enfim, primeira tentação. Será que somos tentados nas necessidades básicas, no comer, no beber? Será que o Senhor não é mais Senhor para suprir? Será que cremos que nem só de pão viverá o homem? Acho que hoje em dia isso é muito difícil. E você falando isso aí, quebrou todo o meu pensamento que eu tinha. De fazer, tipo assim, não que eu faço tudo pensando em algo em troca, mas fazer uma ação boa que talvez isso volte para mim. Karma? Então, isso é karma, né? Como se fosse um karma. Jesus não ensinou isso, irmãos. Muito ao contrário. Amaral, por que você está dizendo isso? Como é que você tem certeza disso? O que Jesus fez pelos outros? Vamos falar do nosso próprio Senhor, não. O foco tem que ser o Senhor. Já que a gente tem essa ideia. Você está falando errado, não. Nós temos essa ideia de que a relação no Senhor, em Jesus Cristo, é mais ou menos, se eu fizer o bem, eu vou ganhar o bem. E aí, vamos falar de Jesus. Jesus fez mal? E aí? O que ele ganhava a todo momento?
Daqui a pouco vocês vão ver aqui que o nego tentou empurrar ele no precipício para matar ele. E aí, vamos lá, vamos falar dos irmãos. Vamos mais um pouquinho à frente. Vamos falar dos apóstolos. Não tem como seguir a linha. Vamos falar dos apóstolos. Vamos ver se isso, no Senhor, lembrando, nós estamos aqui para termos comunhão no Senhor. Senhor, se nós não queremos ter comunhão com Ele, isso não vai fazer sentido para a gente. Temos que evidenciar isso. Se andarmos com Jesus não faz sentido para a gente, o que eu vou falar aqui, nenhum irmão vai conseguir entender, porque é só o Espírito que vai trazer isso daí. Nossos irmãos, depois dos apóstolos ali no início ali, se você for ver a história, como cada um morreu, e o que eles fizeram? Cadê esse karma? Cadê essa ideia de karma? O próprio Jesus mesmo falou, estava falando aqui antes aqui de chegar aqui. O próprio Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, caluniados, espancados, maltratados. E aí? É porque a gente está fazendo mal? Porque Jesus nos ensina a fazer o mal? É justamente por fazer o que é bom. Justamente por fazer o bem. Mas você sabe por que fazer o bem no Senhor, olha que interessante que eu vou falar aqui agora, no Senhor nos faz tanto mal, o exterior nos faz tanto mal, e às vezes você fazer o bem fora do Senhor não acontece nada, existe a ideia de karma? Essa que é a pergunta. Mas, Amara, mas por que alguns fazem tanto bem, mas o karma, o sistema do karma funciona para eles? Sabe responder isso daí? Porque aquele que está no Senhor não faz o bem esperando o bem. Não é barganha. Porque ele já sabe que todo o bem que poderia ter sido feito para ele, tudo que ele poderia ganhar nessa ideia de karma, lhe foi dado antes mesmo que ele fizesse. E a ideia de se fazer o bem, o que ele faz o bem, andar nos caminhos corretos, é em graça, em gratidão a Deus, ao bem que Deus fez para ele lá na cruz de Nazaré. Então, quando esta mão faz, olha, isso tem a ver com o que você está falando. A outra, o que esta mão fizer, essa daqui nem precisa de saber. Fazer o bem para ele não é uma questão de barganha, sabe por quê? Por que o mundo não vai fazer nunca mal para um indivíduo desse? Porque é o espírito do mundo. Porque o espírito do mundo é através da barganha. As pessoas vão ali na internet, fazem o bem, olha, estou fazendo, e aí todo mundo bate palma. E por que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fazia até um milagre, não conta para ninguém, não, pelo amor de Deus, cala sua boquinha, vai quietinho, vaza fora. Porque fazer o bem, fazer o que é certo diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, não é uma questão de barganha, de karma. O sistema do mundo, visto que foi dito, é uma barganha. É um sistema de karma, de troca, entendeu? De troca. E quando você faz o que este mundo quer, quando você anda nos moldes deste mundo, você vai receber as palmas deste mundo. Mas não recebe as palmas do Senhor, não recebe a vida no Espírito, não recebe o gozo de Deus. Olha lá o meu filho, amado em quem eu me comprazo. Olha ali o meu filho, andando no ser dos viventes. Olha, quando ele pratica o bem, quando ele pratica o que é certo, entendeu? Resumindo, eu quero dizer para você, o reino de Deus não é uma questão de caridade. Apesar de fazermos caridade. Mas uma observação aqui. As pessoas estão jogando muito na ideia de que em Deus nada me faltará. Se tem... Qual é a passagem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que ignoram que essa tradução é errônea, porque a tradução original é: o Senhor é meu pastor, e só Ele, e Ele não me faltará. Sim, também, mas essa é a ideia. Quem é Ele que não me falta. Essa é a ideia nossa aqui. E aí, mas vamos para a prática da nossa vida. Vamos para a prática da nossa vida. Vindo no mundo que já está pronto aí, com esse monte de regra, com esse monte de ideias sobre. Então, temos falando aqui a respeito dessa primeira tentação, que são as necessidades básicas. Como nós enxergamos isso? Eu quero trazer isso para os irmãos, para que cada irmão que está me ouvindo e que vai ouvir, pense a respeito de si, olhe para dentro de si e veja qual a sua relação com isso. Como você se relaciona, como você enxerga o mundo, qual que é a sua visão do mundo. A segunda, deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Não. O irmão Alex disse aqui que não existe essa tradução original. Depois, se o irmão Alex ou quiser falar de uma vez, quiser só para falar para ele aqui, mas enfim, ou quiser deixar para depois, Alex, enfim, fica à vontade. É algo muito complicado, né? Não, mas em Jesus é o Espírito quem tem que nos dar
A gente não pode... O Espírito Santo, que mediante a palavra, mediante tem que testificar de Jesus, que tem que... E Jesus que tem que ser esse centro, irmão. Mas, sim, mediante a tua palavra que nós temos aqui, como somos gratos ao Senhor, a Deus, por nós termos aí, igual os relatos dos irmãos. Mas, enfim, primeira ideia foi das necessidades básicas, a primeira tentação aqui, sobre as necessidades básicas. Fala aí, Alex. Então, o irmão está trazendo um tema, um assunto sobre a pessoa do Senhor Jesus e ele ser o nosso guia, né? E o irmão que está aí junto, que eu não sei o nome. É o Pedro. O apóstolo, hein? O irmão Pedro trouxe a questão que no original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor não me faltará. Não existe original. Nós não temos original. Então, a Bíblia que o Senhor nos concedeu é esta que a gente tem, irmãos. O material composto na época era de pouca duração. Então, nós não temos original para comparar. Não existe o que foi escrito lá por Davi, por Moisés. Não temos hoje os originais. Aqueles materiais usados na época, papiro e outros materiais, eles se decompunham muito rapidamente. Então, nós não temos esses escritos para comparar. Então, não podemos afirmar que estava escrito lá no original, o Senhor não me faltará, porque nós não temos esse escrito. E daí vem uma série de doutrinas errôneas sobre o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, inclusive esse nome que nós estamos usando, nós não poderíamos usar, que é Jesus, teria que ser Yeshua, Yahvé, e assim sucessivamente, porque não seria também um nome traduzido corretamente no original, que seria um outro assunto, não é isso que o irmão está trazendo, mas só para a gente ter um certo cuidado de não nos contaminarmos com algumas doutrinas mais recentes sobre, abre aspas aqui, os originais, pois nós não temos. Uma dessas doutrinas, é que o Novo Testamento teria sido adulterado pela Igreja Católica, trazendo aí uma série de heresias que nós não poderíamos seguir. Então, seria uma doutrina aí, como Jesus Cristo, seu nome que nós não poderíamos mencionar, e outras doutrinas de um novo centro doutrinário, que sempre haverão esses centros doutrinários. Quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, um pouco antes, o imperador, governador local, sujeito ao imperador César, ele diz: eu tenho autoridade para te prender e te soltar. E o Senhor Jesus responde: nenhuma autoridade tu tens sobre mim que o Pai não tenha te dado. Em João 3, as escrituras dizem que ele é o verbo que se fez carne. Então, ele é a palavra. Sobre a palavra, que é ele diante do imperador ali, do governador, não há autoridade para adulterar as escrituras. Não existe essa autoridade. O homem não tem esse poder, essa autoridade. O Senhor permitiu a compilação dos 66 livros que ele quisesse ter chegado até nós agora. O apóstolo Pedro, ele cita que as escrituras que o irmão Paulo traz são também inspiração do Senhor. Então, toda a escritura, ela se completa num só objetivo. Todas elas. Se nós formos pegar historicamente, por exemplo, a Igreja Católica teria adulterado o Novo Testamento. Então, nós poderíamos pensar da mesma forma que os judeus adulteraram o Velho Testamento. Por quê? Porque nós não temos o original para comparar, e os judeus é quem? É o povo que crucificou o Senhor Jesus. Que na eleição que teve, né? Que teve uma eleição, como nós temos hoje eleições, né? E o governador perguntou na eleição. Perguntou para quem? Para o povo de Deus, os judeus. Quer que crucifique Barrabás ou o Senhor Jesus? Houve uma eleição ali. E o povo votou em quem? Que povo? Os judeus.
E foi este povo que fez o quê? Traduziu o Velho Testamento. Então, a gente não pode afirmar que a tradução está errada, porque nós não temos os originais para confirmar. Então, a palavra que o Senhor permitiu que chegasse a nós é essa que o irmão Amaral está lendo aí. É essa tradução que ele permitiu. Então, afirmar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará foi adulterado, não tem como nós confirmar isso. Por isso que é o Espírito que vai confirmando a palavra de Deus. O Espírito ele vai confirmando o texto com o contexto e o Espírito vai dando essa confirmação para nós não nos preocupar com a veracidade da palavra, porque nenhum governo, época, igreja, povo, religião tem poder sobre a palavra de Deus. É essa palavra que permitiu que chegasse até nós. Concluí aí, irmão. Só um parênteses. Finalizando aqui, irmãos, essa primeira tentação aqui, fazendo a comparação com o povo, quando estava 40 anos no deserto, e Deus supria ali, dava todo o maná para eles ali. Entendeu? Todo o maná. E nós podemos dizer, assim como Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, porque eles comeram maná no deserto e morreram. E o pão da vida que desce do céu e que dá vida, e vida em abundância. Que você, no seu coração, que você pode dizer isso hoje, falar isso no seu coração ali, mediante o Espírito, nem só de pão viverá o homem, porque nós hoje só buscamos suprir as nossas necessidades do aqui, do agora, do eu, do ego, enfim, finalizar essa daqui, essa primeira. A segunda tentação que eu falei aqui, né, que eu falei não, que a palavra diz, é que o diabo levou Jesus num lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse, te darei toda a autoridade, se prostrado me adorar. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Novamente, nós temos aqui uma outra tentação, e que isso tem muito a ver conosco. Se a gente for parar para poder pensar, o que nós adoramos? Quem nós adoramos? A esfera, né, de religião na nossa vida, assim por dizer, religiosa e tal, isso é algo muito complexo na nossa vida. Nós temos muitas coisas. Mas não somente, às vezes, a religião em si, que toma essa esfera de lugar de adoração da divindade, do Deus, tudo que compete a isso aí. Muitas das vezes, nós adoramos a nós mesmos, a nossa própria ideia de Deus manipulado. Ah, Amaral, o que você quer dizer com isso? Lembrem que no deserto, como eu falei aqui, né, lá no deserto, o povo, quando estava caminhando no deserto, e Moisés, né, se retirou do meio deles, ou seja, eles se retiraram da presença do Senhor. O Senhor se retirou naquele momento ali, fazendo a tipologia, gente, figuração de Moisés. Moisés era a tipologia de libertador. Quem iria deixar o povo foi liberto da escravidão. O que Moisés fez? O povo foi liberto da escravidão, e agora tinha que fazer uma caminhada para chegar na terra prometida. Isso ali no Antigo Testamento. Então, Jesus sendo essa tipologia, Moisés sendo essa tipologia de Jesus, desse que vai também libertar o povo, tira o povo da escravidão, a escravidão de quem? Do pecado. Entendeu? Para nos levarmos para o reino prometido, que é a vida em abundância, que é a salvação que nós temos nele. Então, quando eles saíram da presença, quando Moisés subiu, estava com o Senhor conversando, o que o povo fez? O povo pegou ali tudo que eles tinham como valores, né? Seus valores, no caso, ouro, joias, enfim, que eles tivessem ali, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Irmãos, esse daqui, talvez, aliás, não posso dizer assim, porque uma coisa é sucessão da outra. Começa primeiro nas nossas necessidades, no pequeno, no básico, e vai tomando dimensões maiores. Mas esse daqui é junto com o terceiro ali também, um dos maiores problemas, entendeu? Que eu vejo hoje, ao meu ver, isso faz parte até de mim mesmo, porque ainda caminho com o Senhor, ainda ando com o Senhor, e não alcancei todas as coisas que eu acredito que ainda devo alcançar, porque se existe ainda dúvida na minha mente em muitos aspectos, em muitos assuntos, é porque o Senhor ainda não quis falar comigo, não quis revelar. Então, por isso que eu digo isso.
mas eu vou falar para os irmãos aqui até onde é a minha percepção disso daqui. Quando o povo, né, pega ali, né, seus valores, tudo que eles têm como valor, e pegam um bezerro de ouro, fazem um bezerro de ouro e adoram ele, qual que é a ideia que isso traz para mim? Eu não sei se traz para você. É um Deus que é manipulável. E nós fazemos isso a todo momento. Queremos um Deus manipulável. Fazendo essa ideia de poder aqui, né, que eu estou trazendo aqui, nós queremos um Deus manipulável, um Deus que faz assim, que manifesta o seu poder através, entendeu? Da minha ideia errônea de poder que eu tenho. Como assim, Amaral? Até falei que falei uma coisa duplicada aqui. Como assim você quer dizer isso? Nós temos, assim, desejos, nós temos vontades, entendeu? Queremos ser alguma coisa, muito ao contrário, já nascemos já, e perguntam, né, para uma criança de 3 anos, o que você quer ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, como se uma criança de 3 anos tivesse como responder isso, entendeu? Então nós crescemos com essas ideias do que seja poder. Temos aí um Estado, temos poderes instituídos em nosso meio, temos autoridades instituídas, temos ideia de poder, começa do micro até o macro. Temos toda essa ideia de poder. Mas, né, queremos um Deus a respeito do poder de Deus, em Deus, criamos Deus manipulável. Como assim, Amaral? Vamos lá, tudo que se tem falado em nome de Jesus, tudo que se fala em nome do Senhor, tem a ver com Jesus? Parem e pensem. Parem e pensem. Isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Muita manipulação. Amor de cada ideia. Exato, né? Mas e agora, trazendo o contexto do texto aqui? Olha aqui todas as autoridades que aqui estão. Vamos trazer agora para esse contexto aqui. A gente sabe que não tem nada a ver com isso. O próprio Jesus falou: acautelai-vos para que ninguém nos engane, muitos virão em meu nome. Enganarão a muitos. Ponto. E agora as autoridades que nós temos aqui? As autoridades, elas ditam o que para nós? O que as autoridades? Elas criam leis, criam suas regras, criam um sistema que já está aqui feito, preposto antes da gente. E, como eu disse aqui, muitas das vezes nós confiamos totalmente nesses sistemas que aqui estão feitos, que aqui estão constituídos. O problema não é você, às vezes, submeter uma lei. Não estou falando que ninguém deva se submeter à lei, não estou falando nada disso, tá, irmão? Eu só estou falando que a nossa ideia de poder que nós atribuímos a isso, a se submeter a isso de forma como se fosse o centro de poder para a nossa vida. E buscamos isso, buscamos nos assentar nas melhores cadeiras, nos melhores empregos. Hoje nós temos, por exemplo, ramos, né, de empregos, por exemplo, não vou citar exemplos, senão alguém pode se ofender, mas nós sabemos que tem alguns tipos de emprego que eles acham que eles têm o poder nas suas mãos. Tratam todas as outras demais coisas com a soberba. Enfim, a verdade é que dentro da nossa ideia de poder, dentro do nosso dia, queremos sim nos assentar nos melhores lugares, queremos o melhor presidente, queremos o melhor isso, queremos o melhor aquilo. O que tem dentro do nosso coração? Qual é a ideia de poder que tem no nosso coração? A ideia errada, ela está tão encarnada na gente, tipo, desde pequeno a gente já é manipulado a pensar desse jeito. Uhum. Pensar desse jeito. Mas o que o Senhor nos traz aqui dentro desse contexto aqui, olha? A ideia de poder de Jesus é completamente diferente. A ideia de poder do mundo, do sistema que aí está constituído, é você estar acima dos outros. Olha o que Satanás, o que o diabo oferece para ele. Eu te dou isso tudo, tu vai ter o controle disso tudo, autoridade sobre eles. Essa é a ideia de poder que nós temos. Poder no nosso mundo é exercer autoridade sobre tudo e todos. Aí vem Jesus e responde assim: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha a diferença
do sistema desse mundo, aonde a ideia de poder é uma manipulação, algo que está acima, e o que o Senhor nos traz? Adore somente ao Senhor, somente a Jesus. E, irmãos, vou fazer aqui para ficar mais claro, para vocês entenderem. Adora ao Senhor, né? O seu Deus. O que o nosso Senhor fez? Qual que é a ideia de poder dele? Aonde se manifestou, de fato, todo o poder de Deus mesmo? Qual lugar? Na cruz do Calvário. Olha a ideia de poder para Jesus, para o nosso Senhor. Ali não tem direita, ali não tem esquerda. Ali não tem nada a ver com isso. Ali não tem a ver com divisão, com excluir o outro. Muito ao contrário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha o poder de Deus, o que é o poder de Deus se comparado com o poder do reino do mundo. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha a ideia de poder de Deus. É se entregar em amor ao próximo, a esse que crê. Este próximo é nós que cremos. Esta é a ideia de poder. Ele vai dizer, adore somente ao Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Meus irmãos, eu trouxe aqui para vocês aqui agora um monte de ideia de poder, falando deles em tantos níveis. Eu posso trazer isso aqui também, dentro do casamento, tantas ideias de poder que nós construímos ao longo de toda a nossa. Olha o que é poder para Deus. Essa ideia dessa relação de poder e adoração foge de toda a questão que eu falei anteriormente, no primeiro, de toda a barganha. Prestar a culto a este que me ensina o quê? A me entregar pelo outro, a morrer morrer, claro, de forma menor aqui no caso, para que nós tenhamos perdão dos nossos pecados, tenhamos vida e viria mudança, obviamente, mas agora, sendo como ele, nós precisamos de morrer para toda essa ideia de poder, de controle, e o único poder que se manifesta na nossa vida agora é o amor. Diante do Senhor, é aquele que até no Antigo Testamento agora fazendo uma analogia, que tira o povo dessa escravidão de poder, olha lá o Egito lá, quando dominava sobre o povo, como escravizava, que tornava o povo escravo. O povo tinha que entrar num sistema, tinha que ser amoldado num sistema que já estava pronto. Não sei qual esfera você quer colocar isso, qual analogia que você quer fazer, mas enfim, cabem tantas analogias aqui. Tem o poder para te levar para a terra prometida. E ele vai dizer, adore somente a ele, o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Agora vamos olhar para nós. Temos prestado culto somente ao Senhor, o nosso Deus, a essa ideia, o que a palavra está nos dizendo, aquele que se entrega em amor pelo outro, a ideia de poder na nossa vida é o amor. A gente se curva ao amor de Deus na nossa vida. Vou acrescentar aqui ao amor e a justiça de Deus que andam lado a lado, não como coisa que parece. Tem gente que ainda, entendeu? Que tem gente que usa assim, já fala assim, Deus é amor, mas também é justiça. Claro que é. Só que o sentido que às vezes a pessoa diz isso é como se fosse um embate, que aquele faz isso e aquele faz diferente. Não, meu irmão, tudo anda junto. A justiça de Deus é o amor, e o amor é a justiça de Deus. Para mim, na forma que eu leio através de Jesus, andam juntos. Não é um atributo de Deus separado de outro, que ora Deus quer assim, ora Deus quer assado. Não, lembra, Deus repreende aquele a quem ele ama. O caminho, irmão, de se tornar justo, como nós estamos falando aqui, entramos até um pouquinho em justiça de Deus, entendeu? O caminho para nos tornarmos justos diante de Deus é um caminho doloroso, é uma caminhada dura. Como eu falei aqui antes, eu já falei na gravação, para você crescer no espírito, a tua carne vai ter que morrer. E essa ideia que nós temos de queremos ser poderosos, queremos assentar nos lugares maiores, isso faz parte da gente, nossa natureza adâmica, caída. Mas em Jesus nós temos a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
ainda a respeito que Jesus fala, adora o seu Deus e somente a ele preste culto, eu ainda falo para vocês, e o justo viverá pela fé, somente pela fé. Vivemos somente pela fé no Senhor, adoramos somente ao Senhor, é nele que o nosso coração é direcionado. Ou nós, até vai de encontro com a terceira tentação, ou vivemos a adoração a esse Deus manipulável. Queremos manipular a Deus para ele poder, novamente, como eu disse na primeira tentação ali, para escrever lá, como se fosse um contrato, tem todas as regrinhas que nos foram dadas, as regrinhas, gente, é tudo que está aqui antes de nós, que nos colocam, que nós somos moldados e crescemos ouvindo, repetindo, e está aí, vamos repetindo. E aí, porque escreveram lá embaixo, lá escrito assim, Jesus de Nazaré, nós achamos que tem a ver com Jesus. Mas quando a gente olha para a sua palavra, como o Alex muito bem disse, que é essa palavra que nós temos, que nos foi dada, e o Espírito vai nos testificando, vai nos ajudando até a compreensão dela aqui, para podermos crescermos aqui no chão da vida, está falando completamente diferente do que o sistema do mundo. Está aí, que quer te escravizar, que quer fazer você de uma massa de manobra, que mudou, vários sistemas políticos foram mudando ao longo do tempo, feudalismo, capitalismo, enfim, o que está aqui, né? Capitalismo, então, e todo mundo começa, a base da pirâmide aqui embaixo, está um monte de gente sofrendo. Não que eu tenha problema com sofrimento, com dor, não. Eu só quero dizer que o sistema desse mundo não zela pela... tem a ver com amor. Até usam amor para poder convencer, é o engano, né, que o próprio Jesus disse, muitos virão em meu nome e enganarão, mas tem a ver com o sentido do amor de Deus, de nos entregarmos um pelo outro, ou tem a ver agora, não? O Nildinho está aqui, ele pensa diferente de mim, e aí vai acontecer aquilo que Jesus disse, né? A gente não mata, né? Graças a Deus ainda, entre aspas, não é que não mata, não, matamos, mas existe o mandamento não matarás, né? Não matarás, está lá, dentro dos 10 mandamentos. Mas aí Jesus vem depois e fala assim, mas olha só, meu querido, existe ali o mandamento, não matarás, certo? Mas se você odiar o teu irmão, você já o matou. O que é isso, gente? Como é que é só porque eu odeio o meu irmão, porque ele é isso, ou ele é aquilo, entendeu? Ele tenta dizer, sim, você o matou. Você matou na sua consciência, você não matou com um tiro, você não matou com essa vida aqui, com a biologia em si, mas você o matou do seu coração, você matou da tua consciência. Você deixou de amar. Imagine se o Senhor, na sua manifestação de poder na cruz de Nazaré, quando olhou para todos ali, ó, ih, rapaz, cheguei aqui, olha, eu fiz o bem para essa galera. Imagina se Deus usasse a ideia do karma. Eu fui lá, me fiz carne, habitei entre, eu curei a galera, expulsei demônios, enfermos, alimentei eles, falei coisa bacana pra caramba pra aquela galera, cuidei da psique deles, entendeu? Muita coisa. E agora os caras, como disse o Alex aqui, diante dessa eleição aqui que teve aqui, escolhem Barrabás. Imagine se Deus fizesse, naquele momento ali, habitar essa lei desse karma, igual o Nildinho trouxe aqui. Nós estaríamos lascados. Mas, graças a Deus, nós temos uma palavra que nos diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Porque o nosso Deus, a ideia de poder do nosso Deus é a misericórdia. E ele se entrega em amor, e misericórdia tem a ver com amor. Talvez uma ideia de amor que nós nunca conseguiremos compreender, ainda estando no corpo dessa morte. Nesse corpo de morte que nós estamos aqui. Por isso que Jesus é quem ele disse. E o fim, ele é o alfa e o ômega. Isso é incompreensível. A nossa natureza carnal, a nossa natureza de barganha. Olha a ideia de poder de Deus manifesta em Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Tem nada a ver com esse domínio errado. Não que ele não domine sobre todas as coisas, mas não é essa ideia, esse centralismo, isso que nós temos isso. Muito ao contrário, é um poder que nos traz essa liberdade que nós temos. E aí eu vou finalizar aqui também, para também não estender essa tentação aqui, entendeu? E Jesus responde, para nós que somos tentados nas ideias de poder,
que nós temos no dia a dia, na nossa vida, adoramos somente ao Senhor, o nosso Deus, e prestamos culto somente a Ele? Ele é o nosso centro. Jesus é o nosso centro. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Essa ideia de Deus. Eu deixo isso aqui para cada irmão que está ouvindo, que vai ouvir, para refletir isso, ainda mais nesse momento dos dias que estão assim, ó, estão quase que alinhados, muito parecidos, não falando só a nível Brasil, porque isso está acontecendo só a nível Brasil, que nós estamos vendo aí, é isso a nível, ó, é o globo, mas enfim, estamos aí diante daquilo que Jesus falou. Mas daqui a pouco eu vou entrar nisso aqui também. A outra tentação, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito, para o guardarem com as mãos, e eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, terceiro, né, tentação que aqui nós vamos ver, que eu escrevi ali, que é a ideia errônea sobre Deus e a presunção religiosa. Quantas loucuras nós praticamos e nós fazemos em nome de Deus. Em nome do Senhor. Olha, chamei para olhar para a gente, mas agora eu vou trazer para a realidade. Quanta presunção nós temos a respeito de Deus, sobre quem Deus é. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra, irmãos. Nós não conhecemos quem é o nosso Deus. E ainda o colocamos, como eu novamente falei, igual nos outros, é porque tem um escrito, né, nas regrinhas que nos são dadas, está escrito embaixo a assinatura Jesus de Nazaré. E aí nós vamos reproduzindo isso na nossa vida, vamos acreditando, vamos crendo nisso na nossa vida. Que é assim, que funciona assim, então eu vou reproduzir assim. Eu vendo em nome de Deus, irmãos, fazendo cada loucura, fazendo uma analogia aqui, de se jogar do lugar alto do templo, até na época também do povo no deserto ali, a loucura desse povo, Deus suprindo a necessidade, quando a presença de Deus, quando Moisés se retira do meio deles, vai ali, ó, faz o Deus manipulável ali, como eu disse que se serve também essa analogia para a segunda tentação, um Deus que é manipulável, que você manipula ao teu bel prazer. E não adianta não, vou usar uma palavra como que o irmão Alex que muito usa, falo do Alex, eu cito o Alex também, que o Alex também é um irmão, que a gente conversa muitas coisinhas também, muitas coisas bacanas, e o Alex fala umas coisas para mim que elas entram no meu coração, tomam o meu coração, muitas das vezes elas me quebram, é porrada, porque às vezes eu estou em um momento que eu não posso, que eu não compreendi ainda, mas depois o Senhor, como a gente disse, que é o Senhor que vai trazendo, que vai nos dando o alimento, vai nos dando o crescimento. Muitas das vezes nós, por causa das nossas predisposições que nós temos, que as predisposições são os nossos pecadinhos, as nossas vontades, os nossos desejos, que não tem a ver com a vontade do Senhor, que não tem a ver com a nossa personalidade no Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós. E nós, nessas predisposições, vamos criando esses bezerrinhos de ouro na nossa vida. Queremos isso daqui do Senhor, mas isso daqui não queremos. Não desejamos, não queremos isso daqui não. Essa parte aqui não. Isso aqui deixa para cá, entendeu? Muitas das vezes negligenciamos, a gente sabe que o Senhor está querendo nos fazer, mas vamos né, usando os bezerrinhos de ouro, vamos pegando os nossos valores que nós temos, os nossos ouros, aquilo que a gente tem como nossa construção, a nossa produção, entendeu? E vamos ali, ó, construindo os nossos bezerrinhos de ouro e vamos adorando. E aí, meus irmãos, esse é o caminho. Quando você entra nessa daqui, essa ideia errada da necessidade básica, da ideia errônea de poder, esse é o passo, meu irmão, para você fazer loucura em nome de Deus. Em nome de Deus. Nós fazemos em nome de Deus, para poder nos justificarmos isso aí, para poder... Não, tá legal. É Jesus que escreveu ali, ó. Tem a assinatura de Jesus de Nazaré, desde os tempos remotos aí, desde quando o mundo está aí, há 2000 anos atrás. E todo mundo está fazendo igual, por que agora é diferente? Por que agora é tudo diferente? Por que agora está falando isso daqui, o Amaral está falando isso daqui, vai ser diferente? O Amaral é melhor do que os outros? Não tem nada a ver comigo, meus irmãos. Tem a ver aqui com a palavra aqui, ó. Tem a ver com o que o Senhor está trazendo aqui. Quantas loucuras
fazemos em nome de Deus. Eu falei com vocês que eu ia fazer uma analogia com o que eu estou estudando na psicologia, com isso daqui que nós temos aqui, que isso daqui está falando de quê? De que esse texto está falando aqui? Nós temos submissos a quem? Totalmente ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida. A tentação aqui de Satanás, gente, o motivo da tentação aqui do diabo aqui, é para ser Jesus, estando o verbo em carne, se ele se submetesse a alguma coisa, se ele caísse a alguma coisa, ele não poderia ser o nosso Senhor. Ele não poderia estar no lugar e ser quem ele diz que ele é, se ele tivesse cedido. Interessante também é que as tentações de diabo aqui, tudo que o diabo fala aqui está na Bíblia escrito, está na palavra. Deuteronômio, se eu não me engano, aqui, que muitas das coisas que ele disse aqui, é Deuteronômio que está escrito lá, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, se não me falha a memória aqui. Todas as tentações, mas Jesus também responde na palavra. Então, a respeito disso daqui, dessas tentações, nós somos tentados todos os dias, isso tem a ver o quê? Tem a ver se nós vamos nos submeter ao Senhor ou não, ou se o diabo, tentando a gente, nós vamos a todo dia nos submetermos a nós mesmos, a outros deuses que nós criamos, a nossas ideias de poder, ao aqui e o agora. E a analogia que eu falei que ia fazer, para poder entrar também, que senão a gente estende muito, dentro da psicanálise, a psicanálise é uma área, né, da psicologia ali, né, que vai analisar o ser humano, a mente humana. A psicanálise, ela estuda que a mente humana, a psique, né, gente, a nossa psique, ela é dividida em 3 instâncias, que é o ego, que nós temos, o ego é o nosso eu. O que você é agora? O que está consciente em você agora? Você está pensando no seu. Nós temos um tal de chamado superego, que é o quê? Quando nós viemos no mundo, tem um monte de instância moral que já está aí, as leis criadas, as regras criadas, que vão fazendo assim, pré-definidas aqui, e nós temos o id. Não, é o id, o isso. Que é o quê? É a esfera dos nossos desejos. Aquilo que está lá dentro do nosso coração mesmo, que a gente não deixa manifestar claramente. Isso não fica aparecendo no nosso eu. Porque se as pessoas soubessem o que está ali dentro mesmo, ali, se a gente manifestasse tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente tem vontade de matar todo mundo. A gente não mata por quê? Porque o superego está falando assim, calma lá. Faz isso não, tem uma regra moral, tem uma lei aí, se você fizer isso, você vai. Mas se nós entregássemos a todos esses desejos que está nessa instância, que está ali, ó, quietinho ali, esse id, esse desejo, que está em nós seríamos seres repugnantes, se assim por dizer, na esfera social que nós vivemos. Nós iríamos matar a gente a todo momento, nós iríamos querer, vou usar aqui, né, sair nos relacionando sexualmente com qualquer um, com todos, pensando tudo. É aquilo que você pensa, que sai ali de vez em quando do seu coração ali, aquilo que está ali. Então, se divide essas 3 esferas, esse ego, este superego e esse isso. Só que isso, meus irmãos, quando nós nascemos, olha que interessante aqui, quando a gente sai do ventre da nossa mãe, isso não está pronto em nós. Isso nos é construído à medida que nós vamos vivendo. Por exemplo, quem você é, quem nós somos, é uma construção daquilo que já está externo a nós. Por exemplo, a música que às vezes nós gostamos porque o nosso pai nos ensinou a gostar daquilo, um amigo, um tio legal, o time que a gente torce, as comidas que nós gostamos. A nossa forma, de tudo que nós temos, é baseado no meio social que nós vamos vivendo. Essas coisas vão sendo construídas em nós. Como diz um professor, quando a gente nasce, a gente só é aquele montinho de carne ali com o olho que está ali. E à medida que você vai desenvolvendo a sua percepção, a memória, todas as coisas que fazem parte da biologia humana, você vai construindo aquilo que é chamado de subjetividade. Ou seja, você se torna um sujeito único. Ninguém vê como você percebe, como você sente, como você pode até ser parecido, mas você é único. Isso é único. Então, olha que interessante o que eu estou querendo dizer, a analogia que eu vou fazer aqui agora a respeito do Senhor. Nós vamos entender, nós vamos conseguir começar a entender perfeitamente por que eu estou trazendo essa ideia de tentação e qual é o foco dela para nós aqui, olhando para o que o Senhor vivenciou aqui, como o Senhor foi tentado, e qual é o meu intuito isso daqui para vocês. Jesus vai dizer que é necessário a gente fazer o quê? Nascer de novo. O que eu falei para vocês? Que essas estruturas psíquicas que nós temos
foi através do nosso nascimento da barriga da nossa mãe. E em Jesus, meus irmãos, em Jesus, ele vai dizer, agora é necessário vocês nascer de novo. E perguntou lá o Nicodemo para ele, mas por acaso eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? Ou seja, começar tudo de novo. Entendeu? Todo esse processo, onde toda essa psique, todo esse pensamento meu vai ser construído da mesma forma que foi construído antes, talvez agora só vai ser diferente, não é uma coisa. Jesus vai falar assim que não. Agora vocês têm que nascer do alto. Meus irmãos, eu estava pensando que eu estava lendo isso aqui, o Senhor foi me trazendo isso, eu fiquei assim, maravilhado no Senhor. E a ideia, né, como eu disse para vocês aqui da subjetividade, que eu falei do nascimento humano, da barriga da mãe, com isso, né, com tudo isso vai sendo construído, nossa personalidade vai sendo construída. E agora a respeito do novo nascimento do Senhor? E se a gente pegar essas estruturas aqui agora, ego, superego e o desejo. A respeito do nascimento que é do Espírito agora, não o nascimento do Adão, o nascimento adâmico, da barriga da mãe. O que o Senhor, trazendo essa ideia que nós devemos ser submissos a Ele, em quais instâncias, o que o Senhor quer que sejam essas instâncias no nosso coração? Seja a instância de quem nós somos, o eu, do superego, que é o supereu, que é a instância, né, moral, não sei se vai caber agora essa questão, essa ideia moral dentro que agora na vida em Deus, e o desejo que nós temos. Olha que maravilhoso. E aí nós podemos começar a fazer. O que o Espírito não quer? Vamos fazer essa comparação. No novo nascimento, que nós precisamos disso daqui, é em Cristo, nascer do alto, nascer em Deus. O que precisa, como é que tem que ser a nossa personalidade? Se eu começasse, irmãos, pelo eu aqui, quem deve ser o eu? Ao contrário, né, de que na psicologia, né, interessante da psicologia, ela vai tratar, a psicologia fala assim, que a matéria-prima que nós temos na psicologia é a subjetividade. O sujeito, um diferente do outro. E aí você tem um monte de ferramentas para você tentar analisar e olhar a cabeça humana, a mente humana, e tentar decifrar ali o que se está ali, para conseguir fazer com que esse indivíduo tome as rédeas da sua vida e tome as decisões que são necessárias. Mais ou menos assim, resumindo aqui, uma síntese rápida. Você conseguiu auxiliar para que ele tome as rédeas da sua vida. Mas agora nós temos o nascimento que vem do alto, que não depende de mim, não depende mais do eu, não tem nada a ver com meus esforços. As coisas velhas, elas ficam ali no passado, ou seja, muito assim, não estou falando isso não foi ensino, mas eu quero só fazer analogia, entendem? Essa ideia inconsciente, tudo aquilo que está ali no inconsciente, no isso, naquilo, não que isso nos afete, nós temos um pouco da morte, não quero dizer, mas eu quero trazer a nossa personalidade no espírito. Estou muito cuidado para falar, gente, para ninguém interpretar errado o que eu estou dizendo aqui. Às vezes, né, eu sou muito eloquente no falar, eu posso estar pulando também alguma coisa. Qual é a ideia nossa de personalidade no Senhor? Começando pelo eu. Com quem nós devemos sermos parecidos, irmãos? Com quem? Com Cristo. O nosso ego, o nosso molde, a forma que nós vamos ter no final da construção, aquilo que nós devemos mostrar, como a própria palavra diz, é necessário que eu diminua para que ele cresça em mim. Olha como é que é a ação do nascimento no Espírito, fazendo uma comparação como a ideia dos estudiosos, não desconsiderando nenhum dos estudos, nada que a ciência está aí, muito ao contrário, é só mostrando mas como que isso nos ajuda a compreender como funciona a nossa natureza. Eu louvo a Deus por o Senhor nos dar sabedoria, por ter dado sabedoria ao homem, para a gente conseguir andar, mas nós temos aquele que está acima de todo saber, daquele que é a sabedoria em si, daquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Está acima daquele que verdadeiramente tem o poder para te transformar, te mudar, te dar esse novo nascimento, para que você possa nascer de novo. Então, olha só, o nosso ego, o nosso eu, nós devemos ser conforme Jesus. A instância moral, né, assim por dizer, eu não quero usar essa palavra, se tratando do evangelho, eu não gosto dessa palavra, moral, porque moral é uma coisa muito subjetiva, se assim por dizer, mas a vida no espírito, ela tem objetivo.
A vida do Espírito, ela é objetiva. E qual é a nossa instância moral? É a palavra do Senhor. Toda a palavra que sai da boca do Senhor. É ela quem nos guia. É ela quem diz quais são os caminhos que nós devemos caminhar e seguir, para onde nós devemos ir, porque fora da vontade do Senhor, todos os caminhos que nós temos aí não nos levam a Deus. Não nos trazem paz, a paz que excede em entendimento, não nos trazem vida. Como eu já disse aqui, gente, paz é muito bom, não é? Olha como é que o nosso Senhor é, gente, olha como é que Jesus é. Preciso repetir isso, porque às vezes alguém vai ouvir de outro ponto, alguém que não ouviu. No mundo se fala sobre paz, e paz é bom, não é? O nosso Senhor diz que ele nos dá paz, mas que excede o entendimento. Olha Jesus ressignificando as coisas melhores que se dizem que tem no mundo, como Jesus ressignifica elas e leva elas para mais além. Eu vos dou a paz que excede o entendimento. Explica para mim, irmão, o que é a paz que excede o entendimento? Quem já disse isso? Paz é bom pra caramba. Agora, paz que excede o entendimento está para muito além. Ah, vida é bom, não é, irmãos? Vida é muito bom. Ele falou isso porque os discípulos entenderiam aquilo naquele momento? Não é esse o enfoque que eu quero dar, mas só para vocês entenderem como é a grandeza do nosso Senhor. Que tudo aquilo que, se você ainda olhar para este mundo aqui e achar que é bom, achar que é legal, que é bacana, em Jesus isso tem um significado muito maior. No mundo, vida é bom. Mas Jesus fala, e eu vos dou a vida, porém vida em abundância. Uma vida em abundância. Olha só que maravilhoso. Então, agora voltando aqui na psicologia que eu trouxe aqui, dentro desse superego, qual é a nossa lei? Quais são as regras que vão nos moldar a nossa personalidade? Quais são? É a palavra do Senhor. Toda palavra que sai da boca do Senhor. E o desejo, gente, é aquilo que é o desejo lá dentro. Entendeu? Lá dentro do nosso desejo. Que nós temos um novo nascimento. Qual é o desejo do homem? Agora, esse que nasceu do alto. Esse que nasceu do alto. Lembra, gente, que quando Jesus disse isso, né, o Nicodemos perguntou assim para Jesus: por acaso é necessário nascer da barriga da minha mãe? Entrar no ventre da minha mãe de novo? Todo ser humano que nasce do ventre, qual que é o final dele? A morte. Ser enterrado aqui, neste solo do nosso Deus aqui. E qual que é o desejo? Por mais que o ser humano que nasce, ele é um ser desejante, só deseja a morte, porque o corpo deseja a morte. Esse nascimento, que nós temos o nascimento do Adão, é o corpo que só deseja a morte. A gente quer pecar a todo momento. Nós queremos fazer o que é errado a todo momento. Pecar. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele deseja o quê? A vida. E aonde que nós temos vida em abundância? É o céu, irmãos. O desejo dessa personalidade agora, que nasce do alto, o real desejo, mediante o eu, é estar com Jesus. É a salvação que ele recebe em Jesus. E, meu irmão, se isso não for o desejo da sua vida hoje, deixa eu falar para vocês, eu não sei aqui, vocês que estão me ouvindo aqui, quem vai me ouvir aqui, eu não sei qual a visão de mundo de vocês, que vocês têm. Olha para aí, olha para o mundo que vai vindo, olha aí, só guerra. As pessoas falam que o mundo vai melhorar, tem aí um monte de gente prometendo que nós vamos dar um governo melhor, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, isso, aquilo, entendeu? Tanta coisa. E eu quero falar para você, não seja tolo agora não, abre os teus olhos aqui agora. Olha, desde que o mundo é mundo, olha para mim. Desde Caim e Abel, vou voltar, começa ali, desde Caim e Abel, Caim matando Abel, entendeu? Caim matando Abel, e aí você vai começar a ver e tudo. Olha, fala para mim, meu querido, fala para mim de verdade. Pensa aí no seu coração. Quando que o mundo, isso foi prazeroso de verdade? Obviamente, nós temos sim momentos de prazer na nossa vida, igual aqui agora. Olha essa palavra que nós estamos dizendo aqui. Isso é um momento de prazer. Mas, gente, isso daqui é o reino de Deus na nossa vida. Não é este reino aqui. Não é este mundo aqui que está proporcionando isso daqui.
Obviamente, você talvez está ali com seu filho num dia, com a sua filha, com a sua família, você vai ter um momento prazeroso, mas aquele momento ali tem fim. Aquilo ali, a morte vai vir um dia sobre um deles. É inevitável isso, meu irmão. Vai ter fim, seja numa morte morrida, seja num acidente, seja numa antecipação no ciclo biológico. Tristeza vai te tomar, puxa tomar, mas eu estou falando de um reino de isso, que tudo aquilo que há prazer, tudo aquilo que você tem com prazer, mas o prazer que de reino começa aqui, isso se perpetua para a eternidade. E você só vai trocar essa personalidade no espírito, esse nascer no espírito, o que o Senhor quer fazer com você, essa ideia de Senhor dele, você que não é ideia de Senhor do mundo, de poder do mundo, das necessidades do mundo, entendeu? Da presunção religiosa de Deus, da presunção de Deus no mundo, é aquilo que de fato o Senhor quer ser sobre você, ser o seu Deus, que seja o centro da tua adoração, que seja o centro da sua vontade, que seja aquele que supre as suas necessidades, e não só supre, mas aquele que define na sua ideia o que de fato é necessário e o que não é, porque hoje nós criamos ideia, o mundo aqui cria tantas necessidades que nós temos que ter e que nem são. O Senhor que vai redefinir isso. Será mesmo que você não consegue abrir o seu entendimento um pouquinho, a sua visão um pouquinho? Nem precisa de ser no espírito que eu estou falando aqui, não. Você perceber que olha o que está aí no mundo, olha como está aí, olha as coisas como estão desde que o mundo é mundo. E até a natureza geme com gemidos inexprimíveis aí, está gemendo para que venha a redenção, para que todas as coisas sejam redimidas. Como diz a palavra do Senhor. E não precisa ser a palavra do Senhor está dizendo, não. Olha o que está acontecendo no nosso mundo, a natureza. Oh, meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Esqueçam isso que está aqui, que é passageiro. Contemplem o reino de Deus, o reino de justiça, um reino de amor, um reino de vida. É mesmo? Você acha mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, se entregou em nosso favor só por causa disso daqui, irmãos? Só por causa de, sei lá, sim, para uns talvez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos só. E um ciclo que começa e termina. Coisas como vida eterna. Coisas como eu vou voltar, vou buscar os meus. Nós vamos se sentar numa mesa, isso é para toda a eternidade, vamos comer, vamos beber ali naquela mesa. Coisas como estou indo lhes preparar moradas. A gente esqueceu disso mesmo, gente. Será que a morada é aqui? Será que todo esse comer e beber dessa mesa é essa comer e beber aqui? Eu falo isso, irmãos, porque falar disso nesses dias aqui tem sido muito doloroso, mas eu louvo a Deus, eu estou chorando aqui, estou emocionado, eu louvo a Deus, porque o Senhor, que é nesse momento que é Ele só que me alimenta. É Ele só que tem esse poder de nos alimentar nesse momento. Mas é tão doloroso, eu fico vendo os irmãos, as pessoas que a gente ama, buscando só isso aqui, o agora, esse reino aqui deste mundo. E nos criticam por isso, a dor nossa da nossa carne existencial humana, da nossa idiotice, presunção, né? Que a gente quer manter uma imagem, né? Isso, aquilo, é igual, né? Ouvindo aí isso, falar, as pessoas nos taxam disso, nos taxam daquilo, igual eu disse aí no início aqui. Por exemplo, eu estou pregando uma mensagem dessa aqui para vocês aqui, talvez muitos irmãos vão falar lá, cara, é o da esquerda, é o da direita, ou é isso, é aquilo. Podem estar pensando completamente errôneo, como eu vim fazendo esses dias aí no grupo, vocês sabem, falei aí, no grupo nosso pegou fogo aí, por causa de uma questão ali, e aí nós trouxemos, eu trouxe uma coisa, depois o Alex também trouxe outra coisa da parte do Senhor também, colocou lá. Irmão, vocês não sabem quanta coisa eu recebi no privado. Você viu ali, alguns irmãos saíram do grupo, alguns vieram no privado, falando cada coisa, quantas ideias foram criadas, quantas coisas têm sido faladas até ao meu respeito. Não que isso seja um problema para mim nenhum, muito ao contrário, é neste momento que eu me sinto fraco, que eu estou sendo alimentado no Senhor, que o Senhor está suprindo o meu anseio e está me dando as maiores revelações possíveis da parte dele. Que ideia é essa nossa?
Será que vamos morrer igual todo mundo morreu para trás da gente, aí, falando que Jesus ia voltar naquele tempo, não voltou? Nós já nos acomodamos. Jesus não vai voltar mais mesmo, não. Isso aí, todo mundo falou antes. Esquece isso. Vamos ver isso aqui mesmo. Vamos ver isso aqui mesmo. Olha, irmãos. Quem vai estar com a lamparina acesa? Quando o noivo vier, sejam como virgens prudentes, a lamparina acesa. Porque o dia virá, ele virá como ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Somente o Pai que está nos céus. Cuidado com a tua presunção de fazer loucuras em nome de Deus, achando que Deus está assinando, como eu disse ali embaixo, Jesus de Nazaré. Estão assinando aí, estão vindo desde os tempos remotos assinando Jesus de Nazaré em nome dessa loucura toda aí. E eu acredito nisso tudo é verdade. Nasça do Espírito. Procure nascer do Espírito. Procure viver a vida no Espírito. Procure conhecer ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Ele, somente a Ele. Preste a tua adoração. Amém, irmãos? Amém. Queria estar aqui, falar até mais coisas dentro dessa palavra aqui para vocês aqui. Desculpa a minha eloquência, irmãos, até a minha emoção que eu me emocionei aqui. Não estou fazendo isso para que isso comova vocês, não é. É de mim. Não quero ser essa ideia manipuladora, eu quero que o Espírito, porque tudo aquilo que for construído dentro de vocês através do Espírito vai ser verdadeiro. Não quero que vocês pensem em tudo que eu falei aqui, porque eu estou falando, não tenho credibilidade nenhuma, a credibilidade que eu tenho é no Senhor, é o Senhor que eu quero que vocês olhem, não é porque eu sou amigo de vocês, para que vocês se deixem ouvir por isso daqui, não, muito ao contrário disso. Tenho certeza que o Espírito Santo testificou no coração de cada um de vocês aí. O Espírito Santo fez assim, ó, pegou o coraçãozinho de vocês aí, ó, com certeza, e foi fazendo assim, ó, dando aquela amassada. Olha o que você está pensando, e olha como é que eu, como seu Senhor, o que eu quero de você, o que eu espero de você. Eu não sei se os irmãos querem encerrar por aqui agora, que a gente pulou, ou se querem continuar lendo o texto. Que o Senhor colocou no meu coração para poder falar, tá falado, a gente pode continuar até semana que vem. Vou continuar só o versículo 14 aqui em diante, aqui, mais um trechinho aqui, só para vocês verem o que acontece, mais ou menos, quando Jesus se torna o centro. Vamos para o 14 aqui. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, ó, sempre o Espírito, gente, ó, um E maiúsculo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Gente, eu só estou aqui falando isso aqui agora, essa parte aqui, ó, nenhum profeta é aceito na terra, porque esse povo que se chama de Deus, eles querem ver sinais, eles querem ver milagres, querem ver a maravilha. E estava tudo bem, ó. Estava tudo bem, ó. Lembra que nos textos anteriores admiravam Jesus? Jesus tinha muita sabedoria no tempo, conversava com eles, parará, tudo aquilo ali. Pode ver no texto aí, ó, quando Jesus chegou, estavam fitados, prestando atenção no que os caras estão falando. Vamos dar atenção a ele. Mas
quando Jesus vai começar a ir para águas mais profundas, vocês vão ver agora o que vai acontecer aqui agora. Quando ele começa a ir para esse caminho, ou seja, Jesus vai trazer a realidade mesmo, porque Jesus, gente, não está para tratar as questões só de superfície, ó. Só superficial, fazer um milagre, um negócio ali, outro aqui, um sinal, curar, isso não resolve o dentro, o que está ali dentro, aonde está a realidade, aonde é o chão da vida mesmo. E aí agora Jesus vai começar a lavar uma roupa suja aqui, gente. Olha aqui, ó, o que Jesus vai falar, ó. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Como mataram os profetas de Israel que vieram em nome de Deus. Hora de passagem, João Batista, o que vai acontecer com ele? Também. O povo não deu ideia ao que João Batista falava, e aí João Batista foi para outro caminho também, foi um caminho ali, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, ó, vamos lá. Olha Jesus começando a lavar a roupa suja. Continua, diga a verdade, nenhum profeta é aceito em sua a roupa suja de Israel, tá, gente? De Israel, que era o povo que achava que era o povo de Deus, que todo mundo que não era deles estão lascados diante de Deus, que é só ele. Nós temos Davi, que se confiava em si, nós temos os profetas, nós temos isso, nós temos aquilo, ó, só ficavam na superfície. E aí, ó, asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias. Porém, o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no povo, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha que interessante, gente. O de fora. No tempo dos profetas, quando os profetas vieram, Jesus está narrando aqui, aqueles dos quais os milagres aconteceram, foram gente de fora daquele povo. Porque, irmãos, o que Deus quer para aqueles que são chamados de seus filhos é a palavra do Senhor, é o cuidado do Senhor, como Jesus vai falar depois, olha Israel, por muitas das vezes eu quis cuidar de vocês igual a galinha com os pintinhos aqui, ó, debaixo dos braços aqui, ó, mas vocês me rejeitaram. O foco do Senhor é dar uma lei para o seu povo, para que o seu povo ande em justiça, andem como justos, se tornem justos, não justos por obra de carne, mas justos por meio do Senhor. Irmãos, até a lei, quando Deus dá nas tábuas ali, através de Moisés, aquilo ali é graça de Deus, aquilo ali é palavra do Senhor, irmão. Ao contrário de que a gente usa, né, muitas das vezes, nessa questão de fazer analogia de lei, graça, isso, aquilo, parará, toda aquela questão, uma regrinha que às vezes é feita, né, de força, se eu cumprir a lei, eu sou salvo, que não tem nada a ver, tem a ver com Deus se manifestando pelo homem, entregando, dando caminhos, trazendo palavras aos homens, mostrando para o homem caminhos nos quais o homem deve andar, e depois o próprio Deus anda nos próprios caminhos que foram dados aos homens, cumpre toda essa lei, mostrando para o homem, é possível vocês cumprirem a lei do amor de Deus. É possível. E em Jesus nós temos essa certeza, porque se não fosse assim, eu estaria aqui pregando para vocês em vão, compartilhando essa palavra com vocês em vão. Se Jesus não pudesse ser esse Senhor, a qual ele diz quem ele é. E Jesus fala assim, olha, no tempo de Elias foi feito para uma viúva em Serepta, lá na região do Sidom. E no tempo de Naamã, o sírio, que foi feito. Olha só, Jesus lavando para esse monte de homens da lei, homens que entendiam ou achavam que entendiam, chamados de mestres da lei. Quando a gente chama hoje, nos dias de hoje, uma pessoa como sendo mestre, uma pessoa que acha que tem todo o conhecimento, todo o saber, Jesus vem aqui agora e solta uma bomba na cabeça deles. Vocês estão aqui ainda, a ideia de relação de vocês com Deus ainda é milagre, é sinal, é isso, é maná do céu ainda físico. É a ideia de poder para este reino aqui. É um profeta que nasce e vocês matam porque vocês têm o quê? A ideia errada de manipular Deus, loucuras em nome de Deus. É isso.
E agora vocês estão diante do que é o reino de Deus, como Jesus disse ali quando abriu o rolo, ele falou assim, ó, vai vir um que vai pregar para os pobres, para os que estão cativos, para os presos, e isso, olha só que bomba que Jesus joga. E aí, meu irmão, como? Vamos falar. Muitas das vezes nós somos como esses, assentados nas sinagogas, com as nossas presunções a respeito de Deus, do que pensamos a respeito de Deus. Mas quando o Senhor vai a fundo, é porque o Senhor, gente, é porque o Senhor quer te magoar, quer te chatear? Não, tem nada a ver com isso, não. Deus quer fazer mal para você, não. Jesus quer que você olhe para o real problema, para as questões que são reais, saia da superfície. Vai a águas mais profundas, o Senhor quer trazer, ó, aquilo que está lá, ó, o real problema. Só que muitas das vezes, né, nós nos fechamos para o Senhor. Isso é natural aqui, aconteceu nesses dias aqui, aconteceu tanto, ó, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Aí, ó, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo de uma colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de quê? Atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Olha só. Quantas das vezes nós vamos, eu queria, assim, queria pedir aqui, todos que estão ouvindo, não façam como esse povo aqui, que expulsem essa palavra do Senhor. Eles ficaram cegos com o egoísmo deles. Exatamente, porque, meu irmão, quando nós estamos diante do Senhor, é o ego, quando nós estamos diante do Senhor, gente, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você falar assim, usar suas predisposições, né, suas presunções e predisposições, falar assim, ah, mas você também faz isso? Quem é você para poder dizer a meu respeito? E eles estavam diante de quem? Da verdade. Eles conseguiram acusar Jesus de alguma coisa aqui? Nenhuma. Jesus não tinha feito nada e nem fez nada moralmente errado, né? Dentro da ideia de moral que eles tinham, da escritura, né, do que se tinha, porque ele cumpre toda a lei, muito ao contrário, ele vem para cumprir toda aquela escritura que eles tinham, não só para cumprir, mas também ao fim. O fim de toda a lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê, pois o justo viverá pela fé. Não deixem, não sejam como esses homens aqui, não deixem que o ego de vocês, essa natureza adâmica, esse nascimento dessa construção humana da barriga da mãe, deixem que essas palavras que eu estou trazendo aqui, pelo Espírito, que não são por mim, eu fui tomado por elas também, fui tomado por elas. Não deixem, não empurrem Jesus do precipício. Não empurrem, fiquem com ele. Por mais que doa, eu falei, todo crescimento tem que ter dor. Por mais que doa, você tem que chegar assim, caraca, eu estou fazendo tudo errado, tem. Mas ande com o Senhor, deixa ele ali te tratando, porque ele também é o médico dos médicos. Ao mesmo tempo que ele é uma espada, ao mesmo tempo que também ele diz que vem para trazer a paz, recebe entendimento, mas ao mesmo tempo ele também vem trazer a espada e fazer a divisão dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, vocês já sabem já. Ele também, em meio disso tudo aí, de tudo isso que vai acontecendo com a gente, desde o momento que a gente começa a crer, começa a andar com ele, esse processo todo, ele também é o médico dos médicos. Ele é aquele que diz, vinde a mim agora, vocês estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como eu disse no início aqui, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo fora dele, para mim não faz sentido, irmãos. Para mim não faz sentido. São só momentos, são só flashes da vida enquanto se tem a vida biológica. Amém, irmãos? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Vou dar aqui a palavra se algum irmão quiser falar alguma coisa, quiser trazer alguma coisa. Enfim. Aí tem que tirar, lembrem-se, se quiserem falar, tem que tirar aí o mutozinho aí, do microfone aí. Senão, eu vou encerrar por aqui. Amém, então? Ninguém quer falar, não? Você já falou tudo dentro da palavra. A honra e glória seja dada ao Senhor. Amém. Sou só um pelo qual o Senhor teve misericórdia, só louvo a Ele por me dar essa oportunidade de
de compreender essa palavra, de entender, porque muitos não compreendem. Você fala, muitos não compreendem. É um privilégio muito grande. Louvo a Deus por Ele ter me salvo, por Ele ter me aberto o meu entendimento, aberto o meu coração para isso. E que os irmãos que entenderam perfeitamente o que eu falei aqui, louvem ao Senhor, louvem a Ele, porque vocês podem ter certeza que vai ter tanta gente que vai ouvir isso, ou se você crê nisso de verdade, entender isso, daqui a pouco for falar, você vai ser chamado como louco, vai ser tratado como louco. Que bom, que bom. Somos loucos em Jesus. Mais algum irmão quer falar para a gente finalizar? Se não, vou estar orando então, vou encerrar. Amém, então? Vamos orar, então. Ó Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, por este momento, Pai, que nós tivemos aqui, Pai, nos alimentando, Pai, partilhando, Pai, a Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, dos irmãos, Pai, que puderam, Pai, estar aqui conosco, Pai. Os que estão aqui presentes, o Dinho, o Pedro, e aqueles, Pai, que por meio, Pai, da tecnologia, como a Alex disse, Pai, que é uma bênção do Senhor, Pai, que Senhor deu capacidade ao homem, Pai, para estarmos aqui, Pai. E te peço também, Pai, por cada irmão, Pai, cada pessoa, Pai, que vai ouvir isso, Pai, porque isso vai ser publicado, Pai, e que o Senhor toque, Pai, no coração, Pai, desses irmãos, Pai, assim como o Senhor tocou no meu, Pai, tenho certeza, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, ajude a Tua igreja, Pai, o Teu povo, Pai, a buscar, Pai, a unidade, Pai, do Espírito, Pai, a unidade do Espírito e no Espírito, Pai, para que a nossa personalidade, Pai, seja moldada, Pai, através de um novo nascimento, Pai. Que as coisas velhas, Pai, que nós temos, Pai, nós possamos, Pai, ir largando, Pai, abrindo mão, Pai, para que nós possamos diminuir, Pai, o eu adâmico, Pai, para que o Senhor, Pai, o nosso eu em Ti, Pai, o nosso eu, Pai, moldado, Pai, pelo novo nascimento, Pai, possa crescer, Pai, e que nós possamos, Pai, parecer como Ti, como o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, Pai, por ter nos entregado por nós, Pai, na cruz de Nazaré, Pai, e nos ter dado, Pai, tão salvação, Pai, por nos ter dado também, Pai, o Teu Espírito, Pai, que vai, Pai, nos ajudando, Pai, a caminhar, Pai, que nos momentos, Pai, que estamos tristes, Pai, que nos pega, Pai, no colo, Pai, que nos leva, Pai, e nos ajuda, Pai, e nos dá o crescimento necessário, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Me ajude, Pai, a caminhar, Pai, a ser, Pai, mais parecido com o Senhor, Pai. Quebra em mim, Pai, todos os grilhões do meu coração, Pai. Rompe, Pai, para que eu possa crescer em fé, Pai. Para que eu possa, Pai, dizer, Pai, com todas as palavras, Pai, em todos os sentidos da minha vida, Pai, que o justo, de fato, vive pela fé. E nos ajude. Nos ajude, Pai. Obrigado pela vida, Pai, de cada irmão, Pai. Cada irmão, Pai, que ora, que intercede, cada irmão, Pai, que como sendo membro do seu corpo, Pai, já entendeu, Pai, já compreendeu, Pai, qual é a tua função, Pai, na igreja. Que o Senhor seja com cada um, Pai, cuidando, Pai, de cada um, Pai, dando sabedoria a cada um, Pai. E vai salvando, Pai, os teus, Pai. Vai salvando o teu povo, Pai. Vai, Pai, arrebanhando o teu povo, Pai. Vai usando, Pai, aqueles, Pai, que tem os dons, Pai, da palavra, para levarem, Pai, vai despertando aqueles que são seus, Pai, acorde, Pai, o teu povo, Pai, a tua igreja, Pai, que ainda, Pai, membros da sua igreja, que ainda estão dormindo, Pai, que ainda dorme, Pai, para que nesse tempinho que falta, Pai, para que nós possamos caminhar, Pai, para que nós possamos, Pai, levar a tua palavra, Pai, aqueles, Pai, que ainda precisam, Pai, ser salvos. E é isso que eu te peço, é em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos juntos, então. O Senhor é bom e que Ele continue nos guardando. Tá bom? Amém. Abraço a todos, então. Amém. Boa noite a todos. Olha. Boa noite. Valeu, boa noite. Abraços. Oi? Boa noite a todos. Boa noite. Eni, Boa noite a todos. Boa noite.